noite. Não, boa tarde, né? Crianças e adultos. Hoje temos a nossa convidada especial, a nossa querida vovó Valdomira, que hoje ela vai contar para nós as pesquisas bíblicas. É bem a cabeça erguida. Essa vovó Valdomira é muito Pesquisa engraçadinha. bíblica. Os gêneros literários da Bíblia. A Bíblia é um livro antigo, mas continua sendo muito atual. Como coleções de escritos sagrados do judaísmo e do cristianismo. É amada, reverenciada, lida por bilhões de pessoas. Jesus Cristo, o Salvador do mundo, é o seu tema unificador. Amém. A escritura, por certo, de cerca de 40 autores, a Bíblia contém 66 livros, é dividida em duas partes principais. O Antigo Testamento é escrito pela comunidade judaica, e também chamada a Bíblia Hebraica. É o Novo Testamento formulado pelos seguidores de Cristo. A palavra testamento quer dizer aliança hebraico, bet, grego e diab. As três divisões básicas da Bíblia hebraica que vêm do período manocético, 690, não sei se é ano, depois de Cristo. São leis todas que compreendem os 5 primeiros livros: Pentateuco, Profeta, Nebi, 8 livros é a Escritura. É escrito Cábilo, que inclui 11 livros. Vale lembrar que os judeus contam vários livros como apenas um livro. A contagem cristã é diferente, embora os conteúdos sejam o mesmo. A obra mais influente do mundo, a Bíblia, inclui vários gêneros literários. Ela tem lei, histórica, narrativa, poesia, profecia, biografia, cartas, entre outros. Para alcançar o seu objetivo, os autores lançaram mãos, por exemplo, de drama, tragédia, história de Ló, Sansão, rei Saul, elogio, Salmo 119, sátiras, Ezequiel 34, elógico, carta de Paulo. A diferença, maneiras de classificar o material bíblico a partir dos seus gêneros literários. Em síntese, podemos destacar a lei, os códigos legais dados por Deus, incluindo os 10 mandamentos, se concentra nos primeiros livros da Bíblia, especialmente Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. As leis têm sido classificadas em 3 tipos: primeiro, morais; segundo, civis; e terceiro, cerimoniais. É no casamento, é no civil, é no morais e tudo. Os livros históricos narram Expectativas. Positivo, negativo da vida do povo. Hebreus, judeus, Deus é o grande protagonista. No Novo Testamento, o livro de Atos conta a história do início do cristianismo. Poesia. Os livros poéticos incluem provérbio, sabedoria, canções, salmos, hinos,
composto para celebrar o Criador, ser usado na adoração do templo. A poesia hebraica é extensa, emocional, imaginativa. É marcada por paralelismo, não por rimas, cálculas. E se cerca de 440 do Antigo Testamento seja poesia. Para profecia, os livros proféticos são coleções dos oráculos divinos transmitidos pelos profetas. Um profeta é um porta-voz humana de Deus, ao contrário do que geralmente se pensa. O objetivo da maioria das profecias não é prever o futuro, mas revelar a palavra de Deus para instruir e corrigir o povo. A profecia costuma ser dividida em clássica, apocalíptica, Daniel, Apocalipse, são os dois representantes do último tipo de profecia. Biografia. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento são chamados de Evangelho. Um evangelho é uma espécie de biografia da vida de Jesus. A palavra evangelho quer dizer boas notícias. Há 4 evangelhos no cano bíblico, o que possibilita diferente. Diferente. Olhares sobre o mesmo personagem central. Cristo, além de narrativas, os evangelhos incluem muitas parábolas. Uma parábola é uma história real ou fictícia, com o objetivo de ensinar uma lição espiritual. Epístola. As profecias são cartas enviadas pelos apóstolos e a comunidade ou líderes cristãos do primeiro século. Paulo escreveu a maioria delas. Nas cartas, os autores apresentam a verdade, defendem a doutrina, orientam na solução dos problemas. O livro de Hebreus é mais uma exposição ou sermão do que carta. O 4 abaixo mostra a classificação mais comum para 66 livros da Bíblia. Você leu os livros? Vou ler o livro? Então, atenção. Testamento. Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízo, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônica, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias. São os Velhos Testamento. Agora o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Éfeso, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º João, 3º João, Judas, Apocalipse. Agora, a lei, Pentateuco, história, poesia, profecia, evangelho,
epístola. Ah, tá bom. Esse foi a notícia Biografia, né? a notícia E os de velhos, todo os livros da o do mês agora de agosto. As notícias que nós Ele estudou o tivemos segundo no livro. jornal animado. E agora nós agradecemos a vovó Valdomiro porque ela nos ajudou, porque temos a nossa vovó para nos Não, vovó, é mãe. ajudar a mãe. nossa vovó Valdomiro, porque sempre está lá, vovó Valdomiro. Não. Agradecemos muito, vovó Valdomiro. E no próximo mês nós vamos falar notícias O segundo acompanhando livro, o Davi também. né? Esse é o segundo livro?